Vamos ser sinceros, uma boa rivalidade é a base da maioria das melhores histórias do mundo. Desde França contra Inglaterra e espartanos contra persas, até Rock contra Creed, Tesla versus Edison e Alien versus Predador. O confronto entre dois inimigos poderosos é o que lhes dá grandeza. A Guerra Fria levou essa lógica ao extremo. No final da década de 1950, a humanidade vivia sob um relógio sem ponteiros. Um mundo dividido entre dois gigantes armados até os dentes, Estados Unidos e União Soviética. Bastava um radar falho ou uma ordem mal interpretada para o planeta inteiro mergulhar no fogo nuclear. Após o susto do bloqueio de Berlim, da Guerra da Coreia e da corrida por armas termonucleares, ficou claro que o próximo conflito global não seria decidido nas trincheiras e poderia durar minutos, não anos. No centro da doutrina americana surgiu uma pergunta que nenhum general podia ignorar. Se formos atacados primeiro, teremos como responder? O raciocínio era simples. Se a URSS conseguisse destruir em solo a frota de bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos antes da decolagem, toda a ideia de equilíbrio nuclear desmoronaria. Pensando nisso, em 1960, o Comando Aéreo dos Estados Unidos lançou um plano audacioso: manter dia e noite bombardeiros B-52 voando com ogivas nucleares em rotas próximas à URSS. Essa operação recebeu o codinome Crondon. Durante quase uma década, bombardeiros voaram sem parar. As aeronaves patrulhavam o Atlântico Norte, o Ártico e o Pacífico, cruzando o espaço aéreo de aliados como Canadá, Alasca e Groenlândia. Elas estavam sempre posicionadas de modo que, se um ataque soviético destruísse bases e pistas em solo, um contra-ataque imediato estaria assegurado. Essas rotas não eram aleatórias. Desde o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos já haviam marcado a Groenlândia como peça-chave da sua estratégia. Um documento confidencial de 1949 mostra isso com clareza. O mapa das áreas estratégicas da Groenlândia e suas vias de acesso destacava em vermelho regiões consideradas vitais para a defesa americana. Poucos anos depois, o acordo de 1951 com a Dinamarca formalizou 3 locais como áreas de defesa, reservadas ao uso dos Estados Unidos: a base aérea de Thule e as bases Narsarsuaq e Sondre Stromfjord. No entanto, essa presença americana gerava um contexto político delicado. Oficialmente, a Dinamarca mantinha uma política de não permitir armas nucleares em seu território. Na prática, a existência de bases americanas com um papel central na estratégia de dissuasão nuclear criava uma zona cinzenta, um segredo aberto sobre o qual os aliados preferiam não falar em voz alta. Localizada no noroeste da Groenlândia, a cerca de 1.200 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, Thule foi construída no início dos anos 1950, como parte de um acordo de defesa entre os Estados Unidos e Dinamarca. Isolada e com um porto de águas profundas, operacional em condições extremas, ela se tornou um posto avançado discreto, difícil de alcançar e estrategicamente perfeito. Durante a Guerra Fria, Thule funcionou como ponto-chave da estratégia nuclear americana. Servia como base de apoio para bombardeiros estratégicos, B-36, B-47 e depois os B-52, reabastecimento, pousos de contingência e testes em clima extremo. A partir de 61, Thule recebeu um dos radares da BMEWS. Qualquer traço de míssil intercontinental vindo da Rússia deveria ser visto primeiro ali. Na prática, isso transformou Thule em um ponto de monitoramento contínuo de possíveis ataques soviéticos e uma referência operacional para patrulhas nucleares. Para garantir a prontidão nuclear, todos os dias, ao longo de anos, um bombardeiro B-52 decolava dos Estados Unidos e voava rumo ao Ártico, armado com 4 bombas de hidrogênio, cada uma mais poderosa que todas as explosões da Segunda Guerra combinadas. A missão era conhecida como Hard Hit, um voo de vigilância rondando a base de Thule, pronto para agir se o radar acusasse um ataque soviético. Cada missão durava de 18 a 24 horas em média. Os B-52 decolavam de bases como Plattsburgh, Parksdale e Minot. No caminho, recebiam reabastecimento aéreo de aviões-tanque KC-135. Após o voo, retornavam à base, enquanto outro B-52 decolava. O ciclo era ininterrupto. Os aviões e pilotos revezavam, sempre armados e prontos. Apesar do alto custo e risco dessas patrulhas, os comandantes insistiam em mantê-las. As bombas eram movimentadas em carretas específicas por equipes especializadas em armamento nuclear. Nenhum indivíduo podia ter acesso sozinho à arma. O perímetro era guardado, inspeções e checagens eram registradas. As bombas eram entregues ao avião já montadas, testadas e em condição de prontidão, mas em modo seguro. As 4 ogivas B-28FI eram fixadas em um clipe quádruplo
em um berço na parte dianteira do compartimento de bombas do B-52. Permaneciam com a chave em safe e sem sequência de armamento iniciada. Dependiam integralmente de comandos deliberados da tripulação e condições corretas de voo para qualquer mudança de estado. Em resumo, voavam prontas para uso militar se viesse uma ordem legítima, mas protegidas contra detonação acidental. As bombas nucleares B-28 são armas termonucleares complexas. O procedimento para sua ativação pode ser dividido em 3 fases principais. O armamento em voo. Esta fase é a confirmação da autoridade para uso. A tripulação receberia e verificaria códigos de autorização diretamente do presidente dos Estados Unidos, confirmando a ordem de ataque. Sem a inserção correta desses códigos, o sistema de ativação da bomba permaneceria bloqueado. Em seguida, o oficial de armamentos realizaria o armamento elétrico. Interruptores no painel de controle do avião liberariam a energia para a bomba, ativando os circuitos de detonação. Antes dessa etapa, todos os circuitos capazes de acionar a detonação permaneciam fisicamente interrompidos por pinos de segurança, chaves e travas eletromecânicas, projetados justamente para impedir qualquer disparo acidental. Antes de lançar a bomba, a tripulação precisaria configurar seu modo de explosão, conhecido como fusing, dependendo do alvo estratégico. A bomba B-28 era capaz de 3 modos principais. A detonação aérea, o modo mais comum. A bomba explodiria em uma altitude pré-determinada acima do alvo, ajustada por altímetro de radar, maximizando o dano da onda de choque e o pulso eletromagnético. A detonação de contato. Uma espoleta de contato seria ativada para que a bomba explodisse ao atingir o solo, usado para alvos subterrâneos ou reforçados. A detonação retardada, usada para ataques a baixa altitude. Um paraquedas seria liberado para frear a bomba, permitindo que o avião se afastasse para uma distância segura antes que o altímetro a detonasse no ar ou no solo. Com a bomba totalmente armada e programada, ela seria liberada da aeronave. O movimento físico da bomba após ser solta ativaria os últimos mecanismos de segurança de inércia, como os G-switches, interruptores de aceleração, ou spin switches, interruptores de rotação. Estes sensores garantiam que a bomba só detonaria se estivesse em um perfil de voo de ataque legítimo e não se caísse acidentalmente. Uma vez que todos os mecanismos de segurança dinâmicos fossem desativados e o altímetro atingisse a altura pré-determinada ou ocorresse o contato com o solo, a bomba iniciaria sua sequência de explosão. Isso envolveria a detonação do explosivo convencional de alta energia, que comprimiria o núcleo nuclear, seguido pela ignição da fase secundária, culminando na explosão termonuclear. O avião que transportava as bombas nucleares era um B-52 Stratofortress, bombardeiro estratégico pesado da Força Aérea dos Estados Unidos e um dos principais vetores da dissuasão nuclear durante a Guerra Fria. Projetado para operar em longas distâncias, o B-52 podia voar em rotas intercontinentais, ser reabastecido em pleno ar e transportar uma grande carga bélica. Ele foi concebido especificamente para alcançar alvos no território soviético. O B-52 Stratofortress possui uma estrutura externa inconfundível. Sua propulsão dependia de 8 motores a jato, dispostos em 4 pares sob as asas. Esses motores geravam um calor intenso, chegando a 1000 graus Celsius, e deixavam um rastro de fumaça inconfundível. Sua silhueta era definida pela envergadura de mais de 50 metros, com asas notavelmente longas e finas que flexionavam em voo. Na parte traseira, uma cauda alta e imponente, com um grande estabilizador vertical, lhe conferia um perfil fácil de identificar. O trem de pouso, por sua vez, era incomum. Diferentemente da maioria dos jatos comerciais, o B-52 utilizava um sistema em linha, frente e trás, sob a fuselagem, complementado por pequenas rodas auxiliares nas pontas das asas. Curiosamente, esse trem de pouso podia se mover lateralmente. Um engenhoso mecanismo de caranguejo, projetado para neutralizar o efeito do vento cruzado durante pousos, devido ao tamanho das asas. Para desacelerar esta pesada máquina em pistas muitas vezes curtas ou geladas, a aeronave contava com um paraquedas de frenagem na cauda. Em termos de defesa, as versões daquela época ainda possuíam metralhadoras e canhões controlados remotamente na cauda. Um resquício de armamento antigo que seria substituído por recursos mais sofisticados nas modernizações posteriores. Em 21 de janeiro de 68, um B-52 deixou a base de Plattsburgh.
em mais um voo de vigilância nuclear. A bordo, 7 homens experientes, habituados à escuridão naquele inverno e ao frio que derrubava a temperatura para perto dos menos 30 graus. Dentro do B-52, o espaço era apertado, barulhento e frio. A fuselagem vibrava continuamente e o ar tinha cheiro de óleo hidráulico, alumínio e isolamento térmico envelhecido. O som dos motores preenchia todos os cantos como um zumbido constante, grave e metálico. Os homens voavam envoltos em roupas térmicas e capacetes de comunicação. A cabine onde os operadores de radar ficavam estava mais fria que o normal e os dutos internos não conseguiam aquecê-la direito. 6 horas haviam se passado desde a decolagem. Para tentar resolver o problema do frio, um dos tripulantes, o Major Alfred Damario, usou um método improvisado, mas comum na época. Ele colocou almofadas de espuma sobre uma saída de ar quente, localizada no convés inferior do avião, na tentativa de bloquear o fluxo e redirecioná-lo para outras partes da cabine. Além disso, Damario abriu manualmente uma válvula de sangria de ar do motor, que envia ar quente, puxado diretamente das turbinas, para o sistema de aquecimento. No entanto, o termostato do sistema estava defeituoso. O ar que entrou nos dutos estava quente demais e queimou as almofadas. Logo, a fumaça se alastrou pelo avião. Os tripulantes tentaram controlar o fogo usando os extintores, mas o incêndio já havia se espalhado e estava fora de controle. Em poucos minutos, o sistema elétrico foi comprometido. Os instrumentos do cockpit pararam de funcionar e a cabine foi rapidamente tomada por fumaça, tornando a navegação e a comunicação praticamente impossíveis. Por volta das 15h22, o capitão declarou emergência ao controle de túnel, reportando o incêndio a bordo e solicitando pouso imediato. Minutos depois, porém, ficou claro que a situação era desesperadora. Sem instrumentos e com o fogo se alastrando, o comandante Hugh deu ordem para os tripulantes se prepararem para abandonar a aeronave. Eles manobraram o B-52 em direção à base, seguindo as luzes dos refletores de Thule, avistadas ao longe, e iniciaram a ejeção. 4 membros da tripulação se ejetaram. Em seguida, o comandante Hugh e o major Damario também saltaram. Tragicamente, o copiloto Leonard Svitenko, que havia cedido seu assento ejetor ao piloto extra, não conseguiu escapar. Ao tentar saltar manualmente por uma escotilha inferior, sofreu ferimentos fatais no impacto com o avião. 6 dos 7 tripulantes sobreviveram à queda. Minutos depois, já sem controle e em chamas, o bombardeiro seguiu em curva descendente e atingiu o gelo da Bahia, a aproximadamente 12 quilômetros a oeste da base de Thule, às 15h39. A aeronave, pesando cerca de 185 toneladas, acertou o solo congelado em um ângulo raso de aproximadamente 20 graus. A colisão não causou uma explosão nuclear, mas causou a detonação simultânea dos explosivos convencionais das 4 ogivas termonucleares. O impacto pulverizou as bombas, espalhou plutônio, urânio, trítio e americium por mais de 3 quilômetros. Embora não tenha ocorrido explosão nuclear, partículas altamente tóxicas de plutônio-239 foram liberadas. Esse material emissor de radiação alfa é inofensivo fora do corpo, mas letal quando inalado ou ingerido. O impacto fragmentou as ogivas e espalhou pó de plutônio misturado à neve e aos destroços. O plutônio-239 não se dissolve em água, mas suas partículas aderem ao gelo, ao lodo e à matéria orgânica, podendo ser absorvidas por organismos marinhos e entrar na cadeia alimentar. Meses depois do desastre, amostras do fiord mostraram níveis anormais de contaminação. Sedimentos e animais apresentavam concentrações até 3.000 vezes acima do normal. Com meia-vida de 24.000 anos, o plutônio-239 pode permanecer ativo por milênios. Quando inalado, fixa-se nos pulmões, fígado e ossos, emitindo radiação contínua por décadas. Mesmo quantidades microscópicas, menores que um grão de sal, aumentam drasticamente o risco de câncer. Caminhar na área do impacto era arriscar a vida diante de uma ameaça invisível, sem cor nem cheiro. O plutônio-239 não é solúvel em água, porém suas partículas em pó fino se ligam facilmente ao gelo, ao lodo e à matéria orgânica. Ele pode ser incorporado por organismos marinhos e acabar entrando na cadeia alimentar. Amostras colhidas meses após o acidente detectaram níveis elevados de plutônio no fundo do fiord e em sedimentos costeiros. Alguns animais marinhos apresentaram concentrações 3.000 vezes superior aos valores de referência. Imediatamente após o acidente, autoridades dos Estados Unidos e da Dinamarca lançaram a Operação Crested Ice, codinome da missão de emergência para recuperar os destroços e descontaminar a área afetada.
Dada a área inóspita do local e a presença de material radioativo de alto risco, a operação tinha caráter urgente e sem precedentes. A missão ocorreu em pleno inverno ártico, sob condições extremas. Até meado de fevereiro, prevalecia a noite polar, exigindo trabalho no escuro total com auxílio de holofotes. As temperaturas médias giravam em torno de menos 40 graus, chegando a menos 60 com o vento, frio o suficiente para inutilizar equipamentos e reduzir a autonomia de baterias. Ventanias de até 144 km por hora castigavam as equipes. Veículos e máquinas sofriam panes frequentes. Um acampamento base foi estabelecido próximo ao local da queda, contando com iglus e barracas construídos por trabalhadores inuits locais, contêineres aquecidos, geradores e até um heliporto sobre o gelo. Estradas sobre o mar congelado ligaram Thule ao ponto do desastre, permitindo o trânsito de veículos pesados até a zona contaminada. Devido ao peso do tráfego, uma segunda estrada mais direta teve de ser criada para evitar fatigar o gelo da primeira via. Nos primeiros dias, engenheiros da USAF e cientistas do Instituto de Energia Atômica da Dinamarca mapearam a extensão da contaminação nuclear. Foi marcada uma área de aproximadamente 1,6 por 4,8 km, cerca de 7,5 km², em que havia contaminação detectável na superfície. Dentro desta zona, foram adotados procedimentos rigorosos de segurança, controle de acesso, uso de trajes de proteção, descontaminação de veículos e pessoal na saída da área e monitoramento radiológico constante. Ao sul do ponto de impacto, o combustível derramado e queimado deixou uma mancha preta de cerca de 120 por 670 metros sobre o gelo. Essa área enegrecida apresentava altíssima contaminação radioativa, pois o combustível misturou-se com partículas de plutônio e urânio. Medições registraram concentrações de plutônio em níveis extremamente elevados. Quando as equipes de resgate começaram a recolher os destroços, o objetivo era localizar as 4 bombas termonucleares ou, pelo menos, cada componente relevante delas. Durante meses, militares americanos e cientistas dinamarqueses trabalharam como contadores de fragmentos, pesando amostras, catalogando ligas metálicas, comparando cada peça com diagramas de armamentos nucleares. Foram encontrados 3 conjuntos que estavam dentro do possível, completos. Seus elementos principais haviam sido identificados, mas o quarto não batia, faltava justamente o estágio secundário de fusão. O componente ausente era uma peça cilíndrica de urânio e composto de lítio-deutério, o núcleo do segundo estágio, responsável por transformar uma arma nuclear convencional em uma bomba de hidrogênio de alto rendimento. Em termos simples, era a parte que fazia daquela ogiva algo pior do que uma explosão comum. Logo após o acidente, centenas de militares americanos e trabalhadores civis dinamarqueses foram convocados para atuar na remoção dos destroços e da neve contaminada. Estima-se que mais de 700 pessoas tenham participado diretamente da limpeza no gelo. Muitos desses trabalhadores não receberam informações claras sobre os riscos radiológicos e, embora usassem trajes de frio, poucos tinham proteção respiratória eficaz contra partículas de plutônio suspensas no ar. A maioria atuava em turnos pesados, sob frio extremo, em contato com maquinário exposto à poeira radioativa. Nos anos seguintes, surgiram dezenas, depois centenas, de relatos de problemas respiratórios, distúrbios sanguíneos e câncer. Uma investigação dinamarquesa descobriu que trabalhadores que participaram da operação apresentaram até 40% mais casos de câncer do que o esperado para sua faixa etária. Foram registradas centenas de mortes prematuras. Apesar disso, por décadas, os governos negaram qualquer relação direta entre o acidente e as doenças. Em 1995, o governo dinamarquês reconheceu o risco e pagou indenizações simbólicas a cerca de 1.700 pessoas que trabalharam na recuperação das bombas, mas sem admitir culpa formal. Hoje, muitos sobreviventes relatam que nunca foram informados da gravidade do que enfrentaram, e famílias de mortos ainda pedem acesso completo aos registros médicos e militares. Documentos posteriores confirmam o que nunca foi dito com todas as letras ao público na época. As autoridades americanas sabiam desde o início que uma das bombas não havia sido recuperada. A hipótese mais aceita era que esse cilindro pesado atravessou o gelo fragmentado e afundou no fiord, permanecendo fora de alcance no fundo do Ártico. Para evitar um escândalo diplomático, Washington manteve sigilo absoluto e não expôs publicamente o verdadeiro objetivo da nova fase das buscas. Em agosto de 1968, o mini-submarino Star 3, especializado em operações em grande profundidade, foi enviado à região de Thule.
Oficialmente, a missão foi descrita como um estudo oceanográfico do fiord. Na documentação interna, porém, a operação deveria ser tratada como confidencial. Apesar dos esforços, nenhuma parte do estágio secundário da quarta bomba foi recuperada. A área não pôde ser vasculhada por completo e o acúmulo de problemas técnicos levou ao encerramento da busca de forma silenciosa, como se todas as pendências estivessem oficialmente resolvidas. O véu de sigilo só começou a se romper décadas depois. Em 2008, documentos internos desenterrados confirmaram o que era segredo de Estado, a ausência de uma parte nuclear. Uma bomba, ou pelo menos seu componente vital, continuava no fundo do mar de Thule. Embora o governo dinamarquês tenha negado a perda de uma ogiva intacta, um relatório oficial de 2009 esclareceu a situação, afirmando que o que restava era apenas um componente parcial não armado. Mesmo com esse esclarecimento, o mistério persiste. Até hoje, o estágio secundário daquela quarta bomba nunca foi recuperado. Ninguém confirma sua localização exata no fundo do fiord. O desastre de Thule era o segundo grande incidente nuclear envolvendo um B-52 da Operação Chrome Dome. Apenas 2 anos antes, em 1966, um B-52 colidiu com um avião-tanque K-135 sobre a vila de Palomares, na Espanha. Naquele incidente, 4 bombas de hidrogênio caíram em solo espanhol. 3 delas detonaram seus explosivos convencionais, espalhando plutônio sobre vastas áreas agrícolas. E uma quarta bomba foi perdida temporariamente no mar Mediterrâneo, exigindo uma busca internacional angustiante. Depois de Palomares e com o plutônio agora disperso no gelo da Groenlândia por Thule, o custo político e ambiental ficou alto demais para ser ignorado. Poucas semanas após o desastre na Groenlândia, o presidente Lyndon B. Johnson ordenou a suspensão dos voos permanentes armados. A Operação Chrome Dome foi oficialmente encerrada. A doutrina de prontidão aérea com armas atômicas mudou. Bombas passaram a ser armazenadas em solo. E o foco estratégico migrou para mísseis balísticos intercontinentais e submarinos nucleares. Para a Dinamarca, o acidente representou uma quebra de confiança. Desde 1957, o país tinha uma política oficial de proibição de armas nucleares em seu território. Mas o caso de Thule revelou que os Estados Unidos haviam violado esse princípio secretamente. Em 1995, documentos desclassificados comprovaram que os Estados Unidos haviam obtido permissão informal do governo dinamarquês, mas sob forte sigilo. O episódio abalou a credibilidade da política externa dinamarquesa. O acidente de Thule forçou os Estados Unidos e a OTAN a reverem protocolos de segurança nuclear. Múltiplas medidas foram implementadas para reduzir o risco de explosões acidentais, perdas de armas e transporte sem controle pleno. Mas o caso continua sendo um lembrete de que, durante a Guerra Fria, o mundo viveu por décadas a poucos minutos de desastres nucleares não intencionais. O plutônio continua ali, sob o fiord congelado. Até hoje, técnicos dinamarqueses fazem medições periódicas para monitorar qualquer alteração. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero ver você no próximo vídeo.